E o que é que precisa ser mantido longe de nós? Uma pessoa que anda em santidade, o que é que ela mantém longe dela? Olha o versículo 31, primeiro, amargura. Amargura. O que é uma pessoa amargurada? É aquela pessoa que sofreu várias frustrações durante a sua vida e ela não sabe como lidar com esses sentimentos. E ela não consegue virar a página. Ela fica presa nessas situações e revivendo aquelas frustrações repetidamente. E por viver aquela dor da frustração repetidamente, o que essa pessoa faz? Ela se torna uma pessoa agressiva, dura. Ela está ferida, e por estar ferida, ela fere. Então ele está dizendo, não seja uma pessoa amargurada. Não seja uma pessoa amargurada. Aí depois ele diz, cólera. O que é uma pessoa colérica? Você já foi vítima de ira temporária? Aquele pico que você tem assim, 1 minuto, 2 de fúria, que você está quase pulando no pescoço de alguém, e de repente, a cólera é isso. A cólera é uma explosão de ira, é uma explosão de raiva, de fúria temporária, mas que causa um estrago tremendo. Você já viu uma pessoa colérica? Que ela tem aquele instante de raiva, que ela fica transformada, transtornada. É disso que Paulo está falando. Aí a pessoa vai usar palavras e atos devastadores. Aí ele está dizendo, olha, longe toda amargura, longe toda cólera, longe toda ira. Aqui está a ira pecaminosa, que nós estudaremos mais à frente, que vai ter um estudo para ela separado. Não muito grande, um estudo aí de uns 30 minutos, para a gente desvendar um pouco disso. Aí depois da ira, olha o que ele diz aqui. Depois da ira, o que vem? Gritaria. Na minha casa e na sua casa não pode ter aquelas discussões, aqueles gritos. Longe de vós. Crente, um gritando com o outro. Briga dentro da sua casa que o vizinho está ouvindo tudo. Gritaria. Discussões. Gritos escandalosos. Tom de voz muito alto. Berros. É isso que Paulo está dizendo. Que gente santa não discute gritando. Não dá para mudar a nossa visão de santidade? Eu creio que dá para mudar a nossa visão de santidade. Que gente santa não dá berros, não grita com o outro, não fala alto com o outro. Isso é gente santa. Aí depois ele diz, blasfêmias. A blasfêmia é uma fala injuriosa, humilhante, difamatória. Nesse texto não é contra Deus, é contra os homens. Às vezes a gente acaba humilhando as pessoas, não é verdade? Às vezes a gente fala certas coisas que machucam o outro.
que prejudica o outro, que ofende o outro. Aí ele diz aqui no final do versículo 31, malícia é lá no fundo você desejar o mal do outro. Você está tão magoado, você está tão entristecido com aquela pessoa, você discutiu com ela e você acaba desejando o mal para ela. Você acaba, tomara que ele sofra, tomara que ele tome um prejuízo, tomara que ele morra. É isso que Paulo está dizendo, que isso tem que estar longe da gente. Na mente de Paulo isso é santidade. Aí a gente coloca uma roupa social, a gente coloca uma camisa de manga comprida, a gente coloca um sapato, a gente às vezes não usa nem um esporte fino, tem que ser uma roupa social para parecer o crente. Corta o cabelo bonitinho, a gente dá uma invernizada no exterior. É ou não é verdade? Eu me converti agora, e eu vou botar uma roupa social para ir para a igreja. Eu não tinha, mas eu vou comprar. Aí a gente dá uma invernizada aqui no exterior, a gente limpa o lado de fora do vaso, e a gente esquece que o vaso precisa ser limpo por lado de dentro. Amém, igreja? A gente se esquece disso. A gente se esquece que para a gente ser vaso de honra, a gente precisa limpar a parte de dentro primeiro. E quando a gente limpa a parte de dentro, e quando a gente é parecido com Cristo por dentro, a gente reflete do lado de fora. Porque santidade, eu não preciso dizer para as pessoas que eu sou santo. As pessoas que convivem comigo verão se eu vivo em santidade ou não. Quem está na presença de Deus, a gente percebe quando uma pessoa está na presença de Deus. A presença de Deus, ela é perceptível. A presença de Deus, ela é visível. Vejam como Moisés, quando ele desce do monte, o rosto dele resplandecia. Moisés não sabia que o rosto dele resplandecia. Ele só soube que o rosto dele resplandecia porque as pessoas viram que o rosto dele resplandecia. Amém? Lembram de José na casa de Potifar? Aquilo é santidade. O texto é muito claro. Deus era com José. E José serve a Deus na casa de Potifar, servindo como escravo e posteriormente como mordomo. José é um santo homem de Deus, servindo a Deus como escravo na casa de Potifar. E o que Potifar viu? A presença de Deus na vida de José. Amém? Isso é santidade. É que nós temos uma ideia errada de santidade. Jesus sempre foi santo, desde o ventre materno, porque Jesus era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Jesus, trabalhando como carpinteiro, era santo, santo, santo. Santidade é isso que Paulo está dizendo, na prática, na minha conduta diária. Aí, para terminar, no versículo 32, ele diz: antes, sede uns para com os outros benigno. Eu preciso manifestar atos de bondade. Eu preciso fazer o bem ao meu próximo. Amém, igreja? Isso é santidade. Isso é santidade. Santidade é aquilo que foi manifesto em Lucas 10, do 25 a 34, a parábola do bom samaritano. Isso é santidade. Quando eu sou tocado, quando a dor do outro me toca, quando a dor do outro me põe em ação, eu estou falando de santidade na prática. Quando a benignidade aqui, ela fala de compaixão, ela fala de misericórdia.
quando eu sinto a dor do outro, e ao sentir a dor do outro, eu me coloco em ação para amenizar aquela dor. Na mente de Paulo, isso é santidade. E Paulo é o nosso grande doutrinador. E quanta gente está em cima dos púlpitos vomitando santidade, falando de santidade, mas não consegue ser bom, não consegue ser benigno, não consegue ser misericordioso, não consegue ser compassivo. E depois ele diz, né? Compassivo. Aqui é misericórdia. O que significa misericórdia? Não dê a punição que o outro mereça. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Não revida. Não pague com a mesma moeda. Não dê o troco. Paulo está dizendo que isso é santidade, igreja. Isso é santidade na prática. Ele está dizendo que santidade, como eu comecei dizendo, não é uma coisa experimentada em relação a Deus somente. É algo experimentado principalmente em relação ao meu próximo. Porque quem é santo anda em santidade. Amém? E para finalizar, ele diz que os santos, as pessoas que andam em santidade, são pessoas perdoadoras. Amém? Perdoadoras. Pessoas que aprenderam a dar e pedir perdão. Eu não sei quanto a você, estudar esse texto muda o meu conceito de santidade. Não algo experimentado em relação a Deus somente, mas ao meu próximo. Você é uma pessoa, não precisa responder. Você é uma pessoa perdoadora? Você é uma pessoa que perdoa as faltas que as pessoas cometem contra você? E olha o que ele diz: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O modelo é o Pai. O perdão que Ele deu a você, você precisa dar ao seu próximo. Amém, igreja? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus me ajude. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude na prática a tirar a roupagem do velho homem e nos revestir com a roupa do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E nós possamos caminhar, andar em santidade, que nós possamos ter um andar digno de quem segue a Cristo. Amém? Que o andar digno de quem segue a Cristo está aqui, de Efésios 4, do 25 ao 32. Se nós conseguirmos colocar isso na prática, nós vamos estar alegrando o coração de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Santidade não é só deixar de ser parecido com o mundo. Santidade não é só deixar de fazer as coisas que o mundo faz. Santidade é aprender a fazer essas coisas que Paulo nos ensina em Efésios. E às vezes a gente
abandonou certas coisas. Às vezes abandonamos certos hábitos, mas ainda não colocamos bons hábitos no lugar. Não é verdade? Agradecemos por assistir aos nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Se desejar, deixe seu comentário. Se você acredita em nós, no nosso projeto e desejar contribuir para a manutenção e aprimoramento do canal, temos uma chave Pix para uma contribuição totalmente voluntária. Muito obrigado por sua visita ao nosso canal e nos conhecer. Esperamos nos encontrar sempre. Desejamos que você seja grandemente edificado e enriquecido. Abraços fraternos. Deus o abençoe.